27 years old, 8 months pregnant. Lacey Peterson was missing since Christmas Eve 2002, and her body was found here at San Francisco Bay Area, at the East Area, Berkeley Marine. If you want to know what happened to her, what is this crime about? So stay here in our channel and you're gonna learn more everything about what happened to Lacey Peterson. Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e este é o canal English Class with My Family. Nós estamos começando agora, no mês de outubro de 2021, uma série que conta os crimes reais que ficaram famosos e que aconteceram aqui, na Califórnia, Estados Unidos. Muitos deles exatamente onde eu moro, São Francisco. Você sabe de algum desses casos? Então, fique aqui. Não é inscrito no canal? Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo se você gostar e deixe o seu like. Também, já que você está aqui, dê uma olhada em outros vídeos que nós temos no canal, sempre trazendo curiosidades sobre os Estados Unidos, muitos vídeos sobre coisas que já aconteceram aqui, pessoas famosas que nasceram aqui na área onde eu vivo, São Francisco, Califórnia. Então, fica aqui o convite. Bom, eu quero dizer para vocês que nessa série de histórias de crimes reais que ficaram famosos, a maioria deles até, se não todos, viraram filmes, e eu vou falar para vocês que vocês podem achar esses filmes no Amazon Prime, vocês podem achar no Netflix também. Duas informações sobre os vídeos que eu vou colocar aqui contando as histórias. A primeira é que eu vou estar visitando o máximo possível de lugares onde tiveram algum cenário importante para a história. E durante o período que eu mostrar esses lugares, eu vou estar falando em inglês, que é para você treinar um pouco listen in English. Remember? A história em si eu vou contar em português, mas eu sempre vou deixar para que vocês assistam o filme da história, depois já sabendo do que se trata. E se prender, entender, ouvindo o que estão dizendo e não ficar preocupada em entender a história. Eu resolvi começar essa história especificamente hoje para vocês, que tem um fato interessante. Ela aconteceu exatamente quando eu vim morar aqui. Eu cheguei aqui em São Francisco dia 1º de fevereiro de 2003, February 1st, 2003. E estava realmente acontecendo essa história que eu vou contar. Depois ela se transformou num vídeo. Também quero deixar claro que a intenção não é fazer sensacionalismo, abusar de alguma forma sobre os fatos reais que aconteceram com essas pessoas. É simplesmente contar para vocês a história real que aconteceu aqui na área onde eu vivo. Então, isso dito, vamos falar sobre a história de hoje. Quando eu cheguei aqui, havia uma pessoa missing. Ela estava desaparecida. E essa pessoa era Lacey Peterson. Lacey Denise Rocha nasceu no dia 4 de maio de 1975, numa região rural na Califórnia. E quando ela tinha 2 anos de idade, os seus pais, Sharon e Dennis Rocha, se divorciaram. Depois desse divórcio, Lacey e o seu irmão Brent mudaram para a cidade de Modesto, Califórnia, com a sua mãe, que mais tarde veio a se casar novamente. Então vamos focar a história, o que aconteceu com Lacey. Ela era uma pessoa assim super alegre, uma menina cheia de inocência, cheia de objetivos e com muitos amigos. E durante a faculdade, na Polytechnic University do estado da Califórnia, na cidade de São Luís Obispo, ela conheceu Scott Peterson. E os dois se apaixonaram e no ano de 1997 eles se casaram. Bom, como eu disse para vocês no começo, que eu estava falando sobre esse vídeo, quando eu cheguei aqui, Lacey Peterson, agora, seu nome de casada, estava desaparecida, she was missing.
que aconteceu? A história depois veio mostrando o que tinha acontecido com Lacey. Na véspera de Natal, Christmas Eve, do ano de 2002, Lacey desapareceu. O seu padrasto ligou para a polícia para reportar que ele havia conversado com o marido de Lacey Peterson, Scott, e ele disse que havia deixado a esposa em casa às 9h30 da manhã, quando ele foi pescar. E ela estava com seus afazeres, estava planejando em ir andar com o cachorro. Lacey Peterson, até neste momento, ela estava com 8 meses de gravidez. Sim, she was pregnant. Então, todos muito preocupados, começaram a tentar entender o que tinha acontecido com Lacey. Então, começou a busca trágica dessa história, onde, como na maioria dos casos de crime, onde a pessoa é casada, o seu marido Scott começou a ser um pouco vigiado pelos policiais, principalmente pela maneira com que ele estava agindo. Ele estava assim meio não querendo aparecer, não querendo dar nenhum depoimento, tudo era muito suspeito. Como foi que desenrolou essa história? Amber Frey, uma nova personagem, ela entrou em contato com a polícia dizendo que era namorada de Scott Peterson. Amber Frey disse para a polícia que quando começou a namorar com Scott Peterson em novembro de 2002, ele disse que era solteiro. Mas um amigo de Amber viu uma reportagem sobre o desaparecimento de Lacey Peterson, onde apareceu uma foto de Scott. Então ele mostrou para Amber, que ficou super chocada. Tentou tirar algo para saber o que estava acontecendo e então ela decidiu falar com a polícia. A polícia pediu para ela pôr uma escuta no seu telefone e tentar conversar com o Scott, onde eles descobriram várias mentiras. Scott estava dizendo para Amber que estava passando o ano novo em Paris, na Europa, quando ele estava ali com sua família em Modesto. Amber Frey morava, acho que até o dia de hoje ela mora numa cidade chamada Fresno, aqui na Califórnia. Ela disse para a polícia que Scott contou para ela que realmente mentiu, que ele era casado, mas que esse era o primeiro ano que ele ia passar sem a esposa. O que ele quis dizer com isso? Ela estava simplesmente desaparecida. Então, todos esses fatos começaram a intrigar a polícia. E com toda essa escuta, eles mandaram apreender o carro de Scott Peterson e começaram a fazer questionamentos. Ele se tornou uma pessoa de interesse. Scott Peterson, então, estava evitando o máximo a mídia, ele não queria aparecer no caso e tudo era muito frio. Quando, no dia 13 de abril, foi encontrado o feto, que era o bebê do casal, Connor, unborn child, o filho que não havia nascido. E no dia depois, dia 14 de abril de 2003, foi encontrado o corpo de Lacey Peterson. Ele estava mutilado, não tinha a parte da cabeça, não tinha as mãos. Foi um momento muito angustiante para todos. Com os corpos descobertos, não foi possível descobrir exatamente a causa da morte, porque já estava ali há 4 meses. E no mar, com a água, tudo era praticamente impossível descobrir o que realmente tinha acontecido. Mas com as evidências, diríamos que superficiais, mas evidências contra Scott Peterson, foi declarada a prisão do mesmo. Quando eles prenderam Scott, ele estava preparado para ir a algum lugar. Ele havia pintado seu cabelo de loiro, ele tinha dinheiro em cash, por volta de $15 mil, e ele estava com 4 telefones celulares no seu carro. Muito suspeito, não é mesmo? Eu vou contar para vocês sobre a prisão e o julgamento de Scott Peterson, mas a gente vai estar no cenário de onde realmente aconteceu esse julgamento, na cidade de Edgewood City. Eles resolveram não fazer na cidade de Modesto, porque ia ser assim, a defesa, né, declarou que ia ser algo já muito contra o Scott Peterson se fosse na mesma cidade, então eles fizeram em Edgewood City, que é a cidade onde eu me casei.
Então, este lugar eu vou mostrar para vocês e vou contar sobre o julgamento de Scott Peterson. Scott Peterson was born on October 24, 1972, in San Diego, California. The year of 2004, he was found guilty for first-degree murder of his wife, Laci Peterson, and second-degree murder for his unborn son, Connor. This building in Redwood City is where that took place, and he was sentenced to death penalty. But as now, October 2021, they changed the sentence from death penalty to life in prison without possibility of parole. Now I'm gonna show you guys the prison where he is right now. San Quentin State Prison is California Department of Correction and Rehabilitation for Men, and it's right here, the entrance, and this place where Scott Peterson was sent for the death penalty. As today, October 2021, essa sentença foi mudada. Na verdade, o mês passado, Scott Peterson não está mais no corredor da morte, death penalty. Ele agora está com sentença de vida na prisão, sem possibilidade de condicional. Só em termos de curiosidade, para a gente terminar essa história, death penalty, a pena de morte aqui nos Estados Unidos, é uma lei estadual e não federal. Então, não são todos os estados que têm, apenas alguns. Infelizmente, a Califórnia é um deles. Esse é o final da nossa história e a sentença de uma pessoa que cruelmente matou a sua esposa grávida de 8 meses. Vejo vocês no próximo vídeo, na nossa próxima história de crime real que aconteceu aqui na Califórnia.